a Deus, que Deus abençoe esse irmão, dono desse carro. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Diga glória a Deus, sente-se em nome de Jesus. Louvado seja Deus, querido, que palavra. Ontem nós tivemos aqui, já recebemos muito de Deus. Esse livro, ele tem um propósito. O propósito desse livro, Paulo, ele vai cumprimentar os irmãos na igreja de Roma. E ele faz para os seus destinatários diretos as orientações que ele tinha para se fazer. E Paulo agora, com a sua típica saudação, ele fala e sempre ele vai fazer uma saudação de ação de graça. E Paulo, ele vai fazer uso da autoridade do Antigo Testamento, que foi o texto que foi lido aqui, Abacuque 2:4. Mas o justo viverá da fé, ou pela fé. E Paulo, ele usa isso, e ele apresenta o tema central, queridos, da sua carta, que é a justificação. E essa justificação, ela vem pela fé em Jesus Cristo, o Messias. Paulo, ele queria estar, e ele fala assim no versículo 15, eu já me sinto pronto, eu preciso ir aí em Roma, eu preciso pregar um evangelho de salvação. Por quê? Porque os nossos irmãos de Roma eram pessoas de elite, eram pessoas bem vistas. Lá tinha os governantes, lá tinha senadores, lá tinham pessoas que poderiam dirigir. Mas Paulo, imagine Paulo se sentindo pronto para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então Paulo, ele faz com esse propósito, querido. E assim Paulo, nessas epístolas dele, agora ele vai bem formal. E ele vai falar para Romano, apresentando a maneira profunda e sistemática, querido, do evangelho. A doutrina da justificação pela fé. Observe, querido, que ele vai falar. Eu estou pronto para pregar o evangelho. Quem se sente pronto aqui para pregar o evangelho? Já pensou você ir falar para alguém que é dono da sabedoria, alguém que se sente, sabe, na elite, agora você vai falar, olha, Jesus Cristo, o Nazareno, Ele é o Messias, só Ele pode salvar a tua vida, só Ele pode transformar você, porque não é pela sua justiça, porque a justiça do homem não passa de trapos. Ei, querido, todas as vezes que nós tentarmos ser justos, nós vamos ver que a nossa justiça é comparada como trapo, como sujeira, aquele pano da pia que você tem em casa. Quem nos justifica é Cristo, quem é justo é Cristo, e aquele que está aqui nessa noite, a Ele nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É tempo da igreja não se envergonhar de pregar o evangelho. A gente prega o evangelho falando da palavra, mas a gente prega o evangelho testemunhando com a própria vida. Certa feita um pastor decidiu, os necessitados, ele pregava a palavra, era um santo homem de Deus, mas um dia determinada igreja resolveu mudar ele de cidade, e chegou um novo pastor, e começou a falar de Jesus, começou a pregar que Jesus era humilde, que Jesus nasceu, e que foi falando da obra de Jesus, e aquele povo ficou olhando para ele, e disse, ei pastor, para,
Esse homem que o Senhor está falando, ele esteve aqui conosco, ele morou aqui, ele entregou com a própria vida. Quantos de nós, queridos, que ao invés de falar não me envergonhe do Evangelho, a gente fala eu sou vergonha para o Evangelho? Quantas pessoas não decidem viver uma vida piedosa em Cristo? Quantas pessoas não decidem, aleluia, seguir os mandamentos de Jesus? E eu quero resumi-los em 2: amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, e o segundo, que é semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que você ama a Deus? Se eu amo a Deus e eu não amo o próximo que eu vejo, será que eu sou capaz de amar a Deus? Então Paulo está dizendo isso, queridos. Eu estou pronto para pregar o Evangelho. E quero dizer para vocês, o Evangelho é poder de Deus, não tem que ter vergonha. É Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te levar a uma experiência maior. E eu fico observando, querido, quando ele diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ou seja, tudo que Jesus fez, ao invés de me envergonhar, eu tenho orgulho. Nenhum homem nessa terra seria capaz, querido, de fazer 1/3 do que Jesus fez. Queridos, ele foi 100% Deus, mas também ele se fez homem para sentir a minha e a sua aflição, para sentir a minha e a sua dor. Naquela hora do desespero, naquela hora que você quer parar, ele diz, não temas, porque eu sou contigo, eu te chamo pelo teu nome e digo, tu és meu. Ei, nós somos a noiva de Cristo, nós fomos comprados, aleluia, pelo sangue do Cordeiro. Não tenha vergonha desse Evangelho. Eu sei que a tecnologia é top, eu gosto, mas as Bíblias de papel nas igrejas estão sumindo, porque muitos estão preocupados com o que vão pensar através deles. Ei, querido, mas nós precisamos carregar essa Bíblia também. Nós precisamos carregar essa Bíblia não só na mão, mas no coração também. Então não tenha vergonha do Evangelho. Quando perguntar para você, você vai falar, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu fui justificado em Cristo, Jesus já levou, já pagou todo o preço que eu tinha que pagar. Imagine que Paulo queria ir até Roma, ele queria chegar lá e pregar o Evangelho, ele queria levar, aleluia, para aquele povo a infinita e infalível justiça de Deus. Por quê, querido? Quem de nós nunca foi, como que eu posso dizer? Quem de nós nunca foi perseguido? Quem de nós nunca foi caluniado? Quem de nós nunca falaram coisas má ao nosso respeito? Mas eu tenho uma notícia para você, querido. Não tenha vergonha do Evangelho. É poder de Deus. Eu quero um dia poder falar, eu tenho as marcas de Cristo em mim. Eu quero um dia poder falar, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que eu vivo no Filho do homem, no Filho de Deus. Mas observe, queridos, eu não tenho vergonha do Evangelho, sabe por quê? Porque é poder de Deus. Esses sinais seguiriam os que creem. Em meu nome falarão em novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha que glória. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus que pega aqueles que não são para confundir os que são, que pega o necessitado, que pega o pobre e ergue ele e põe assentado com os príncipes. Ei, querido, eu e você, aleluia, tem um lugar reservado nos céus, tem um lugar me esperando lá, é a minha pátria lá. Aqui eu vou ter aflição, aqui eu vou ter perseguição, mas eu não posso me envergonhar, porque o poder de Deus é o Evangelho para a salvação. Então Paulo ele vai continuar discernindo isso. Mas algo me chama a atenção, e aqui eu marquei na Bíblia, que tem um custo para ser discípulo. Existe um custo para nós sermos discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 28, 29 e 30 diz assim: porquanto,
Qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem o recurso necessário para edificá-lo? Para que não aconteça que, havendo providenciado o alicerce, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplem essa obra inacabada, zombe dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não é capaz de terminar. Queridos, existe um custo para ser discípulo de Deus. Existe um custo de ser discípulos. E nós precisamos entender isso. Jesus, quando pensava em mim, pensava em você, Ele sabia se o alicerce seria lançado. Ele sabia a obra que Ele estava fazendo. E Ele chegou até o final. E eu, como discípulo de Cristo, eu preciso entender que eu preciso planejar. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Observe, querido, que construir um edifício não é fácil. Não é fácil, querido, construir um edifício. E muitas vezes nós temos esquecido os nossos valores. A gente escuta muito o que os outros falam ao nosso respeito. Mas eu quero te dizer, você se conhece? Você se conhece? Você é conhecido no céu? Porque, irmão, falar, vão falar mesmo. Falar, vai falar mesmo. Não fica tranquilo. Se você for boa, vai falar. Se você for ruim, vai falar. Se você for mais ou menos, vai falar. Mas eu quero perguntar para você: você se conhece? Porque é o duro, querido, que existem muitas pessoas que são levadas por doutrinas, ou por falácias, ou por palavras que tentam dizer ou impregnar na sua vida que você é. E nós, como cristãos, nós precisamos ter isso, querido, em nossas vidas. Eu sei aonde quero chegar. Eu tenho um alvo. Mesmo com luta, nada pode nos afastar do amor de Deus. A luta, a necessidade, a tribulação, nada disso pode nos afastar do amor de Deus. Porque nós temos que crer, querido, que esses valores que nós carregamos em nós, os nossos sonhos, é que define, querido, o custo dessa obra que nós estamos edificando. Quando você era do mundo era fácil. O inimigo nem te perseguia. Agora que você começa a caminhar na fé, levanta-se contra você, fala mal de você, o inimigo vem se andar na sua casa, vem se andar na sua família, mas você sabe aonde você quer chegar. Você sabe que se você clamar o nome de Jesus, o inimigo vai ter que sair. Então você começa a clamar, aí você começa a buscar a Deus. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A gente precisa entender isso, queridos. E muitas vezes nós começamos muito bem, mas nós deixamos essas obras inacabadas. E todas as vezes que a obra é inacabada, querido, quando você começa uma coisa, não termina, fica feio. Por isso que a palavra do cristão tem que ser assim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Eu costumo ensinar o seguinte: se você não vai fazer, diga: eu não vou fazer. Do que falar: pastor, eu vou fazer, conto contigo e tu não faz. Seja verdadeiro. Seja assim, sim ou não, não. Estou bem? Estou. Estou mal? Estou. Porque aí é mais fácil. Porque na verdade, querido, infelizmente, desculpe, eu não vim doutrinar a igreja, mas existe muita capa dentro da igreja. Pessoas dizendo que é o que não é, tentando mostrar uma santidade que não tem. Porque Jesus, Ele nos conhece. Jesus, Ele sabe quem sou eu lá em casa. Jesus sabe quem sou eu no meu trabalho. Jesus sabe quem sou eu na faculdade. Jesus sabe quem sou eu com o tratamento dos meus filhos. E o mais, Ele sabe quem somos nós na igreja. Ele nos conhece, querido. E por isso nós precisamos entender isso, queridos. Em todas as áreas da nossa vida, existe uma palavra que precisa ser acesa, chamada prudência. A gente precisa ser prudente. A gente precisa ter responsabilidade.
Sabe por quê, querido? Eu preciso saber que eu já estou construindo ou vou começar a construir. Como assim, pastor? Me explica. Queridos, a nossa vida em Cristo, alguns começaram agora, outros têm mais tempo. Ele está construindo uma vida em Cristo. E construir uma vida em Cristo é dizer não para o pecado todos os dias. Porque todos os dias Ele vai bater na tua porta e vai te chamar. Vem. Mas você construindo a sua vida em Cristo, você vai dizer não. Construir a vida, construir a minha família, construir a minha carreira, construir a minha história. Pergunto para você, você já começou alguma coisa sem o desejo de acabá-la? Porque tudo que nós começamos, nós queremos concluir, querido. Nós queremos chegar lá. Nós queremos abraçar a nossa vitória. Quem começa uma faculdade diz, eu não vou dar conta. Os primeiros semestres é pesado, eu sei. É difícil. Mas depois você vai abrindo a mente, porque sai do ensino médio, aí vai para a faculdade, os negócios mudam, os professores não estão nem aí, lança a matéria lá, bota aqui no coisa, se vira, minha filha, a prova é tal dia. A gente fica desesperado. Mas daqui a pouco você começa a falar, eu preciso chegar lá. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Quer ver um negócio que a gente começa e sempre a gente desiste? Um negócio chamado dieta. Sim ou não? Você consegue ir até o fim? É uma luta, querido. É uma luta, principalmente vindo para cá. Vai ter comida assim lá longe. Então, por que nós estamos falando isso, queridos? Quantas coisas que nós deixamos passar que não volta mais. 34 anos, querido. Não foram 34 dias. Aqui tem choro de homem e de mulher de Deus. Aqui tem pessoas que lutaram para que o ministério chegasse até aqui. E você que chegou, você também veio para somar força com a gente, para que este evangelho ele continue, para que esse ministério ele expanda. Mas, querido, quando nós entendemos que Deus não vai aceitar as desculpas que nós damos para Ele. Quer ver uma desculpa que a gente dá? Estou cansado. Deus vai aceitar essa desculpa? Irmão, eu não vou no culto hoje porque eu estou cansado. Irmão, eu estou tão pesado. Irmão, eu estou sobrecarregado. Sabe que Jesus diz isso para nós? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente precisa entender isso, porque nós estamos falando dessa dificuldade, ou do custo de ser discípulo. Porque eu quero caminhar para a mensagem, nessa noite, dando um exemplo de uma mulher, muito conhecida. Uma mulher a qual o profeta vai visitar, encontra-se em 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia diz que uma mulher, ela perde o seu esposo, e ela vai até o profeta Eliseu, buscando a justiça. E ela narra para ele a situação dentro da casa dela. E ela diz, o teu servo, meu marido, o teu servo, ele morreu. O meu marido, o teu servo está morto. E você, ou seja, o Senhor sabe que ele é um homem de Deus. Ele temia o Senhor. Mas acontece uma coisa. Na minha porta estão os credores. E eles vieram aqui para o acerto de conta. E naquela época, queridos filhos, se você não tivesse condição de pagar a dívida, os seus filhos eram dados como pagamento. E lá eles serviam como pagamento até 50 anos para que a dívida fosse paga. Já pensou, irmã Fernanda, pegar o Heitor 50 anos para pagar uma dívida? O Heitor já cresceu o olho aqui na frente. Então essa mulher chega diante de Eliseu e diz, olha, o meu marido, o teu servo, ele morreu. E você sabe que ele temia o Senhor.
Ei, querido, presta atenção, uma coisa que nós aprendemos. Essa mulher não chegou diante do homem de Deus falando mal do seu esposo. Ela não chamou o esposo dela de irresponsável. Ela não falou que o esposo dela tinha deixado ela endividada. Ela só falou bem do marido. Ela disse: o meu marido é servo de Deus. Ei, querido, eu costumo dizer que a igreja, aleluia, precisa ser uma igreja que honra o irmão. Ei, nós não precisamos fazer reunião para falar mal do irmão. Nós precisamos querer e preferir, como a Bíblia ensina, o nosso irmão em honra. Essa mulher preferiu o esposo dela em honra. Olha, é um homem, mesmo morto, é um servo de Deus. E ela começa agora, queridos, dizer assim: olha, os credores estão lá, eu não sei mais o que fazer. Mas você ouviu ela falar mal do esposo? O texto diz que ela fala mal do esposo. Por que nós falamos mal do nosso irmão? Ou até mesmo do nosso cônjuge? A gente precisa aprender com essa mulher, querido. A gente precisa aprender, querido. Porque o inimigo não está preocupado com a bagunça que está lá fora. Ele quer colocar a bagunça dentro da igreja. Mas a igreja que é justificada pelo sangue do Cordeiro, a igreja que é comprada por Cristo, é uma igreja que nessa noite vai falar: eu prefiro o meu irmão em honra. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Ei, cala a sua boca. O mal que a gente não faz isso. O mal que a pessoa chega para falar mal de alguém, a gente não manda ele ficar em silêncio. A gente dá corda. Quer ver o que desperta a atenção de uma pessoa? Você sabe da última? O ouvido já fica desse tamanho. Te contaram. Aí começa a irmã fulano, o irmão ciclano, e as pessoas se desesperam. Mas o que esta mulher fez, querido? Ela foi no lugar certo. O nosso mal é que a gente busca socorro em todo mundo e esquece de ir no lugar certo. Esquece o que a Bíblia ensina, que você tem que entrar no teu quarto, fechar a tua porta e conversar com Deus, porque em secreto o teu Pai te ouve e Ele te justifica e Ele te recompensa. Ei, querido, eu quero crer que eu estou no lugar certo nessa noite, porque nós fomos justificados. A justiça de Deus nos alcançou, que foi o Evangelho de Cristo. E essa mulher, querido, ela chega para o discípulo e diz: olha, vai levar o meu filho. Sabe o que o discípulo respondeu? Ele perguntou para ela assim: o que eu tenho que fazer? O que você quer que eu faça? Imagine, querido, a orientação daquele discípulo, o desespero daquele profeta, melhor dizendo. Acho que ele ficou na cabeça: Jesus, o que eu vou falar para essa mulher? O que eu vou falar? O marido dela trabalhava para mim, era assim, um homem de Deus. O que eu devo orientar ela? Aí Jesus, o discípulo vai, profeta, melhor dizendo, Eliseu, ele vai dizer assim: o que você tem em casa? Me diga o que você tem em casa. Porque, queridos, sempre tem alguma coisa na nossa casa, sim ou não? Sempre tem alguma coisa. E aquela mulher chega a dizer: eu não tenho nada, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite, a não ser um pouquinho de azeite. E agora ela vai receber uma orientação. Olha o detalhe: hoje a igreja é orientada, e muitas vezes, ao invés de ouvir a voz do pastor, a gente quer ouvir a voz do rádio. A Bíblia diz, agora ele vai orientar aquela mulher. Aquela mulher diz que tem um pouquinho de azeite. Ele diz: então tu vai para casa, mas no meio do caminho você vai falando com os teus vizinhos e vai pegando muita vasilha. Pega vasos, pega vasilhas, vai para a tua casa. Olha a orientação, como Deus é lindo, pastor. Ele diz: olha, você vai pegar vasilhas emprestadas, você vai fechar a porta, tu e teus filhos, e vai deitar azeite. E quando as vasilhas forem cheias, você vai pondo à parte. Eu fico imaginando, querido, quantas portas se fecharam. A Bíblia não diz, é a imaginação minha.
Alguém bateu na porta de uma mulher, ela falou, já não peço emprestado para não emprestar. Tem gente que é desse jeito. De novo, vou te emprestar por quê? Não, as vasilhas são minhas, eu não vou te dar. De graça receber, de graça, tá, e por isso que eu não me envergonho do evangelho. E aí ela sai pegando, querido, tudo aquilo ali. E agora ela fecha a porta. Ela e os filhos entram naquele lugar. E segundo a orientação, ela começa a derramar o pouco de azeite que ela tinha. E o milagre da multiplicação ia acontecendo. E ela foi enchendo vasos. Talvez de 1 litro, de 10, de 200. Eu sei que ela foi enchendo muitos vasos. Mas chegou um momento, querido, preste atenção, que ela pediu para o filho, me dá mais uma vasilha. E o filho disse, mãe, acabou a vasilha. Não tem nenhuma vasilha mais. Sabe o que aconteceu, querido? O azeite secou. Cessou. Não tem mais azeite. Agora eu olho para a nossa vida, será que não tem vaso nessa igreja? Como foi dito ontem, a torneira, a cachoeira do azeite de Deus foi derramado. Será que não tem vaso nessa noite para ser cheio? Ou já secou? Ou sua fé não crê mais na justiça de Deus? Agora essa mulher não fez como muitos, que após receber a orientação, ser abençoado, ao invés de retornar, eles seguem. Lembra os 10 leprosos? Quantos retornaram? 1. Vai, se apresenta ao discípulo. E no meio do caminho eles vão ser curados. 9 seguem a vida, mas 1 volta para falar. E esta mulher volta ao profeta Eliseu. Diz, olha, conforme o Senhor me orientou. Cheguei em casa. Comecei a deitar azeite. Acabou o azeite, acabou as vasilhas, o azeite parou. E agora o que eu faço? Na hora da luta a gente quer orientação, mas na hora que a vitória chega a gente acha que pode resolver. Agora eu não preciso mais de orientação. Ir na igreja para quê? Eu já alcancei o que eu queria. Infelizmente, pastores, nós estamos vivendo essa situação. Pessoas que querem a cura, mas não quer aquele que cura. Pessoas que querem a bênção, mas não quer o abençoador. Pessoas que acham que vêm para a igreja para resolver a sua vida. Não, querido. Você vem aqui para gastar a sua vida. Tem pessoas que vêm aqui esperando receber. A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Quando mais você dá, ninguém vence, o nosso Deus nos dá. Mas voltamos para essa mulher fala conforme voltou e disse, olha profeta, do jeito que o Senhor me falou eu fiz, e agora? O que eu devo fazer? Sabe naquele momento de luta que você está passando? Pede orientação. Você não é um super-homem, uma super-mulher. Por isso que é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. A igreja precisa entender isso. Você sozinho você não consegue. Você não é um super-homem, uma super-mulher. Você precisa de alguém que está do teu lado, que te levanta e diga, olha, eu estou contigo. Vamos embora, você caiu, mas você não vai ficar prostrado. Se levanta, vamos caminhar mais 1 milha. Não, é 1 não, vamos caminhar 2. Sabe, querido, infelizmente tem muito justiceiro dentro das igrejas. Mas aquela mulher volta e recebe mais uma orientação. E a orientação foi, volta para a tua casa, pega todo aquele azeite, vende, paga a sua dívida. Paga o quê? O que Jesus fez por nós? Pagou a nossa dívida. O pastor Elivaldo acabou de falar isso aqui. Nós somos justificados em Cristo. Quando o inimigo vir apontar, você vai apontar a cruz para ele. Olha lá, ó, você foi derrotado, você não pode mais na minha vida. Aquele que veio aqui, morreu e ressuscitou, e hoje eu sou justificado nele. E ela volta e vai vender o azeite e vai viver do resto com seus filhos.
Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero esse azeite. Eu quero viver essa multiplicação na minha vida. Mas o interessante, queridos, que agora, talvez ela voltando para casa, agora com um semblante melhor, sorrindo, as pessoas olhavam para ela e falavam: essa irmã ficou doida. Agora há pouco ela estava desesperada, agora ela está sorrindo. Crente é assim, querido. Pode estar passando por luta, pode estar passando por prova, ele continua adorando o Senhor, ele continua servindo ao Senhor, ele continua acreditando nas promessas que Deus fez para ele. Mas olha só, querido, depois daquela orientação, agora sossega, quer ver? Depois daquela orientação, ela foi e teve a sua dignidade restaurada. Eu não sei como está o seu azeite. Eu não sei se você ainda é vaso ou tem vaso aí contigo. Mas eu sei que se nessa noite você se decidir, querido, e acreditar no sacrifício de Cristo, acreditar que foi Ele que morreu e ressuscitou para que você tivesse o direito à vida eterna, se você acreditar que o véu foi rasgado e você pode chegar na presença de Deus, e não há, queridos, a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todas as vezes que o seu passado vir te apontar, você fala: sai fora, eu sou nova criatura. Por que isso, pastor? Porque o senhor falou tudo isso e saiu um pouco lá de Romanos? Porque a gente precisa entender. A pergunta desse texto é: o que você tem em sua casa? Tem como servir a dois senhores? Você vai aborrecer um e amar o outro mais, sim ou não? Tem como eu ser crente na igreja e não ser crente lá fora, ou servo de Deus, como você, que as pessoas dizem: sou evangélico, ser cristão na igreja e não ser cristão lá fora? Tem como eu querer dar um bom testemunho na igreja e os meus vizinhos não veem bom testemunho em mim? Tem como andar dois juntos se não tiver comum acordo? Essa é a noiva que Jesus está esperando, a igreja que Jesus veio buscar. Observe, querido, com essa cena eu termino. Um homem muito rico e uma mulher muito pobre, endividada, desesperada. Esse homem rico olha para aquela mulher e resolve casar com ela. Quais seriam as providências que esse homem rico imediatamente faria? O que você me diz? O que é que esse homem rico casando com aquela mulher pobre, endividada, o que é que ele faria? Naturalmente pagaria todas as suas dívidas. Naturalmente aquele homem daria dignidade para ela, porque agora são os dois. E agora ele aceitou aquela mulher como sua esposa. Assim é a igreja de Jesus. Nós podemos até estar caídos no chão, talvez auto se condenando, mas tem um rico, tem um noivo, tem um Senhor, nós temos um dono, nós temos uma morada, e Ele já pagou as dívidas por mim e por você. É isso que a igreja não entendeu, é isso que a igreja não quer viver, a justificação pela fé. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender, querido, que quem nos justifica é Cristo. Quem te justifica é Jesus. Sabe quando você está bem caído, bem fraco, quando você está lá no chão, quando você clama ao Senhor, Ele te responde. Jeremias 33:3. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes
que não sabe. Então a igreja do Senhor precisa entender isso. Você não consegue julgar o seu irmão, porque senão você está tomando o lugar de juiz. Mas você consegue ajudar o seu irmão, sendo um instrumento de Deus para a vida dele. Agora a pergunta, encerrando e devolvendo a palavra: o que você tem na sua casa hoje? Só feche os teus olhos, a casa que eu estou falando é você aí mesmo. Essa aqui é o coraçãozinho. Feche só seus olhos e vê o que você traz, ou o que você trouxe nessa noite para a igreja. Quais são as pessoas que ainda mexem no teu coração? Quando fala, você sente arrepio, você sente raiva. Sabe aquela pessoa que te pisou, que te machucou, te humilhou? Ou talvez o que você tem em casa. Talvez são situações que, se fosse colocado num telão, todo mundo levava um susto. O que você tem em casa? O que você tem aí hoje? Pastor, meu azeite está acabando. Eu preciso desse milagre. Eu preciso dessa transformação na minha vida. Eu preciso entender a justiça de Deus. Eu preciso entender que Jesus, Ele veio e nos levou a sermos salvos, a sermos transformados através do teu sacrifício. Mas eu preciso entender que em mim ainda existe algo que desagrada dele. E eu não quero levar isso para minha casa. Eu quero deixar aqui hoje. E eu quero sair daqui justificado pelo sangue do Cordeiro. Quem quer a justiça de Deus? Então eu convido a você a se colocar sobre os seus pés. Eu convido você a colocar sobre os seus pés. E se você identificou na sua vida algo que ainda, quando vem isso à sua memória, te traz uma tristeza, te traz um desespero, te traz uma aflição, e você não quer levar isso para sua casa, eu quero convidar você a vir aqui à frente, se possível. O inimigo tem te acusado, e você não suporta mais isso. Hoje você está de pé, amanhã você cai. Hoje você toma uma decisão, amanhã você faz tudo ao contrário. E hoje você quer essa mudança. Vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Pastor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero, sair das margens. Eu quero me lançar. Eu quero conhecer esse evangelho. Eu quero conhecer esse Jesus. Jó, um homem muito reto e íntegro, ele disse que conhecia Deus só de ouvir falar. Mas depois de tudo aquilo que ele passou, ele teve uma experiência com ele e ele ficou sabendo quem era Deus. Talvez você tenha 30, 40, 50, não sei quanto tempo você é cristão, ou 2 dias, mas você quer que o Senhor nessa noite faça justiça, e essa justiça já foi feita, mas você quer sair daqui com o seu coração transformado, você quer sair daqui transformado para transformar outras vidas. Cadê você? Ministério de Louvor, por favor, vem aqui à frente. Deus sabe quem é você na sua casa. Deus sabe quem é você no seu ministério, na sua chamada. Deus sabe. Pastor, eu não aguento mais, eu preciso de uma resposta. Eu não aguento mais ser aquela pessoa que não se firma. Cadê você? O ruim é que você fica demorando, aí você está esperando alguém vir. E se não vier ninguém, você vai ficar aí envergonhado. Então vem logo. Seja o corajoso e a corajosa. Se você quer uma mudança na sua casa, se você quer uma mudança na sua família, se você quer um milagre, se você quer uma cura, você quer que essa justiça de Deus que foi feita e que você se sinta justificado, vem aqui na frente. Não é por obras, querido. Não são por méritos humanos. Essa mulher só recebeu o milagre porque ela recebeu a orientação. E ela fez segundo o que foi orientado.
Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha um caminho, ele tinha uma missão, e ele não retrocedeu. Até aqueles que andavam com ele ficaram às margens, Pedro ficou seguindo de longe. Talvez você está dessa forma, você sabe o que precisa e fica adiando. Você sabe o que é necessário e você fica adiando. Não adie, queridos, porque a palavra diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado para o teu Deus não são as pessoas que te tiram de Deus, não são as pessoas que vão te arrancar de Deus, mas muitas vezes é a sua decisão, como foi dito. Tem mais alguém, querido? Tem mais alguém? A igreja estende as mãos para cá enquanto os irmãos, o ministério de louvor vai estar louvando. Estende as mãos para cá. Pastor Eli, vem orar por essas jovens. Nosso amigo Santo Espírito. Você que não veio, feche os seus olhos. Interceda por essas jovens, por essas filhas. Venha aquecer os corações. Ainda dá tempo de você vir aqui à frente. Não é vergonha. Não é vergonha você assumir o seu erro. Não é vergonha você falar: Deus, eu preciso de uma mudança. Talvez você não tenha sido um bom pai, uma boa esposa, um bom marido. Não é vergonha, vem aqui. Ei, a sua história pode ser transformada hoje. Tem azeite. Tem azeite de Deus que transforma. Mais alguém? O que fazer quando ele vem? Tem mais alguém? Aqui. É só vir um, querido. É só um corajoso, uma corajosa aí. Os outros vêm. Ei, pai, o que você está fazendo com o seu filho? O que você está fazendo, filho, contra o seu pai, filha? Pode vir. Esposa, esposo, que tentam viver uma coisa que não é verdade, que tentam passar uma coisa que não é verdade. Vem hoje, Jesus te conhece, Ele quer abençoar a tua união, Ele quer abençoar o teu casamento. Talvez o azeite, a alegria, a presença de Deus acabou, e você quer essa presença na tua vida. Tem uma orientação de Deus para você nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pelo seu soprar, vem, Senhor, com seu olho venha nos ungir. Pode vir, Deus está te esperando. Seu fogo vem nos batizar. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que intercede? Estende as tuas mãos aqui para frente, porque eu vejo Deus agindo. Eu vejo pessoas sendo justificadas por Cristo. Eu vejo Deus escrevendo uma nova história. Eu vejo Deus dando um basta nesse sofrimento. Eu vejo Deus arrancando essa enfermidade. Eu vejo Deus arrancando essa tristeza. Eu vejo Deus escrevendo uma nova história. Os pastores, por favor, me ajudem a orar por essas pessoas. Os pastores, por favor, se puderem, venham orar pelas pessoas aqui. Põe as mãos, libera a palavra profética, quebra as algemas.
A justiça de Deus está sendo feita. Até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu não me des ouvido? Até quando me prostrarei diante de ti? Violência, sem que traga uma salvação. Talvez o seu questionamento, talvez você se sentia dessa forma. Até quando eu vou clamar a ti, Senhor, e o Senhor não me escutará? Eu quero liberar essa palavra sobre toda a igreja, em especial as vidas que vieram aqui. Deus está com os ouvidos prontos para ouvir a tua petição. Deus está pronto para fazer justiça, como já o fez, e para te justificar. A justificação, ela vem pela fé, porque o justo viverá pela fé. E nessa noite, meu querido, minha querida, receba essa palavra no teu coração. Não deixe nada te tirar do propósito que você fez com Deus nessa noite. Não deixe nada arrancar essa esperança, essa fé que brotou no teu coração. Volta para tua casa decidida a ter uma casa de bênção. Volta para tua casa para ser um bom filho, uma boa esposa, um bom esposo, um bom marido, uma boa filha. Volta para tua casa com essa presença e tenha convicção, querido, que aonde você estiver, aonde você passar e por onde você for, o grande eu sou estaria contigo, e Ele vai estar contigo. Na promessa de Deus, eu não vos deixarei órfão, enviarei outro que é semelhante a mim, o Consolador, o Espírito Santo, e este estará contigo, este estará comigo, este estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos